Paz do Senhor a todos, meus queridos irmãos, uma boa noite. Mais uma vez o Senhor Jesus nos proporciona esse momento para estarmos aqui deixando uma palavra, um versículo, uma mensagem de Deus para vocês. Para quem estiver chegando agora no canal, eu me chamo Rony, essa é minha esposa Claudicéia. Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E já quero adiantar, pedir para você deixar aquele like, aquele comentário, compartilhar, nos ajude a espalhar a palavra do Senhor Jesus, compartilhando esse vídeo, essa mensagem, para pelo menos um familiar, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos vocês. Você que não é inscrito no canal também, venha se inscrever, venha nos ajudar a fazer esse canal crescer, Graças a Deus, pela honra e glória do Senhor, estamos aí com 63 inscritos. Para quem antes tinha 30, ou até menos, graças a Deus foi aumentando aos poucos e que venha crescer cada dia mais para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. E hoje, trazer uma palavra de Deus, o Deus grande e poderoso, Deus misericordioso, Ele nos ama da forma que somos, Só não ama nossas atitudes erradas, aquilo que vá de contra a palavra dele, isso ele não se agrada. Mas quando nos arrependemos, reconhecemos nossos erros e nos colocamos nos pés do Senhor Jesus, de joelhos, em retidão, pedimos perdão a Ele. Deus é maravilhoso, bondoso, misericordioso e nos perdoa, É assim diz a palavra aqui em Isaías, capítulo 55, versos 6 e 7, que diz: procurem a ajuda de Deus enquanto pode achá-lo, orem ao Senhor enquanto está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente, Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, hoje estamos aí, entre aspas, carnaval, um feriado, prolongado aí de carnaval. E enquanto muitos estão aí, pulando para agradar a carne, ao diabo, aos espíritos ruins, E é nessas aí que acontecem aí as ciladas do diabo, as armadilhas do cão. Para a gente ver, para saber mesmo, é só ligando nas reportagens. A gente vê ali os acontecimentos, tudo aquilo que ocorreu durante as festas aí do mundo, da carne. Então, ou seja, onde Deus não está, onde Deus não habita, é só bagunça, é só destruição, é só matança, é droga, é coisas ilícitas, entendeu? Tudo aquilo que desagrada a Deus e agrada ao diabo, E o diabo, o que agrada a ele? É a destruição, é a desordem, é a desobediência, tudo aquilo que é contra a palavra de Deus é a favor do diabo, entendeu? Confusão, desentendimento, briga, morte, tudo isso é o que o diabo faz, é o que o diabo gosta. Essas pessoas que ficam aí empinando moto, ali o diabo já arma uma armadilha ali, porque é incrível, Tantos lugares para a pessoa cair sozinho, mas não, o diabo arma a cilada ali, que a pessoa, você já parou para pensar nisso? Que simplesmente a pessoa perde o equilíbrio no momento que está passando alguém, um inocente, ou até mesmo está ali sentado ali na calçada, conversando com seus familiares. Já parou para pensar que as coisas só acontecem quando tem um inocente perto? Então, é as armadilhas do diabo, E a festa está aí, o povo tem uma energia tremenda para fazer a vontade do diabo. O engraçado é que tem até pessoas de terceira idade, acima de 70, 80 anos também, até mais, E gasta sua energia, seu fôlego de vida para agradar Satanás, mas muitas das vezes para ir para a casa de Deus,
como diz aqui a palavra de Deus em versículo 6, procurem a ajuda de Deus enquanto pode achá-lo, orem ao Senhor enquanto Ele está perto, né? Enquanto se tem oportunidade, fôlego de vida, ao invés de gastar seu tempo, sua energia para ir agradecer ao Senhor, louvar o nome dEle, né? Porque grandes coisas Ele tem feito e faz diariamente, constantemente. E com isso, né, o reconhecimento, louvando a Deus e tudo, a recompensa virá, grandes coisas, né, da parte de Deus para nossas vidas, para a vida daqueles que o buscam, para aqueles que o servem. Mas não, as pessoas vão agradar o diabo, vão gastar seu tempo de vida agradando o diabo, né, aonde não terão recompensa. A recompensa, aquele que planta na carne colherá a morte, aquele que faz coisas que é desagradante, né, que vai de contra a palavra, a recompensa é a morte, é a destruição, né, é tudo aquilo que ser humano nenhum quer colher, porém também não pensa no plantar, né, então vamos plantar coisas boas, coisas espirituais, Aleluia. Para poder também colher coisas boas, amém, irmãos? Essa é a palavra que eu deixo, e assim eu passo também a oportunidade para minha esposa. E também quero dizer, né, assim como aqui no final do versículo 7, que diz: voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Ou seja, mesmo essas pessoas errando como estão errando, né, fazendo a vontade do diabo, tendo uma oportunidade, reconhecendo o erro, se dobrando, se jogando aos pés do Senhor Jesus e ali pedir perdão, Deus é misericórdia e amoroso para nos perdoar, né? Para perdoar cada um. Só que, porém, ele fala, né? Assim como ele falou para aquela mulher adúltera, né? Que foi pega em adultério, vá, seus pecados estão perdoados, vá e não peques mais, né? Então, Deus dando uma oportunidade, uma nova oportunidade para cada um dessas pessoas que saírem lesas, né? Dessas coisas, festas mundanas, Deus ali dando oportunidade a elas reconhecer o erro e a partir daquele momento não fazer mais, Deus os perdoa e os abençoa, né? Ali eles começando uma nova vida, seguindo o caminho certo, fazendo o que é certo diante dos olhos do Senhor, eles vão ser abençoados, né? Então, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo mesmo. Só Deus mesmo para perdoar, né? A gente faz coisa errada, pede perdão e Deus nos perdoa, né? Porém, não podemos esquecer das consequências. Deus perdoa, porém, tem coisas que vai ter assim as consequências. Iremos colher aquilo que plantamos, né? Amém? Deus abençoe. Vou passar a palavra para minha esposa. Amém. Glória a Deus. Louvado, exaltado e engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu sempre falo, que Ele venha sempre a crescer e nós a diminuirmos cada dia mais. Eu também vou deixar uma palavra que encontra-se aqui em Efésios 5, do versículo 1 ao 3, que está escrito assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aqui fala que aquele que quer realmente chegar perto de Jesus, assim como nós, os cristãos, nós temos que tentarmos sermos imitadores dele, né? O que é ser o imitador de Cristo? É amar como aqui na palavra dele está dizendo, como ele nos amou, né? Fazer o bem sem olhar quem, e ter mais ou menos uma vida que seja agradável aos olhos de Deus, né? Porque Cristo, ele já fez a parte dele, que foi se entregar naquela cruz, ali naquele sofrimento, naquela dor. Ele não murmurou, ele não reclamou, e ele aguentou passar tudo o que ele passou por nós. Então, nós, como ofertas a Cristo, né, assim como Cristo ofertou a vida dele naquela cruz, nós temos que
sermos ofertas dele também, com a nossa vida, sermos imitadores de Jesus com a nossa vida, o nosso exemplo, o nosso andar, falar, o nosso jeito de tratar as pessoas, o nosso fugir de fofoca, fugir de coisas que não te cabem mais. Você que tem uma vida com Jesus, fugir das coisas que te atrapalham no seu caminho com Jesus, a sua vida com Jesus. Tudo aquilo que tenta tirar a sua paz, você tem que fugir dessas coisas para que o diabo não venha armar uma cilada, porque o diabo, ele, assim como o nosso Deus, ele não dorme, o diabo também, ele fica ali ao derredor, ele fica só aguardando um momento em que nós possamos dar um vacilo, que nós possamos dar um passo atrás para que ele venha e plante, né, as maldições dele, as ruindades dele, porque ele veio ao mundo apenas para matar, para roubar e para destruir. Então nós temos sempre que tentarmos sermos imitadores de Cristo. Cristo sabe o quanto nós somos falhos, Cristo sabe o quanto nós somos errantes, né? Porque até então ele morreu por nós e até o momento da morte dele, ele foi crucificado e as pessoas, mesmo ele ali sofrendo, mesmo ele sem ter erro, sem ter pecado, as pessoas apontaram o dedo, né, e foram até o fim. Então ele sabe como é que são as pessoas, porém, é como meu esposo falou, né? Ele nos perdoa, aquele que se arrepende verdadeiramente de corpo, alma e coração, Cristo sabe, né? Aquele que realmente entrega a vida para o Senhor, ele conhece os nossos corações, ele perdoa, mas porém, se você teve uma vida errada até hoje, mas você se arrependeu e está aí com Jesus Cristo, ele te perdoou. Porém, é o que o meu esposo falou, existem consequências que nós vamos ter que colher, nós vamos ter que passar. Porém, vamos passar sabendo que Jesus está conosco, né? E vamos passar e vamos suportar. É assim a vida com Jesus. Não é porque nós entregamos a nossa vida para Jesus que as coisas vão desaparecer, nós vamos esquecer dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas. Não, nós vamos ter sempre que lembrar de onde, eu sempre falo para as pessoas, lembre-se de onde Cristo os tirou, para que você não venha querer voltar a fazer as mesmas práticas que fazia antigamente, né, no passado. Nós vamos ter que passar, vamos lembrar, mas que seja uma lembrança que te fortaleça, que você fique forte, pense, reflita e pense com você. Não, eu estou lembrando de tudo que eu fiz, de tudo que eu passei, mas eu estou aqui, estou com Jesus, eu vou enfrentar, vou pagar pelos meus erros, vou colher o que eu plantei, mas Jesus está comigo e eu sei que eu vou vencer, né? E tudo que eu lembrar, hoje eu lembro das coisas erradas que eu fazia e eu sinto nojo, porque esse nojo é o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo que nos leva a sentir, porque não vivíamos uma vida certa com Jesus, e quando a gente passa a ter uma vida certa com Ele, mesmo errando, as nossas práticas do passado, a gente, quando lembra, sente nojo. Nossa, por que eu fazia aquilo? Por que eu não conhecia Jesus antes? Então eu fico pensando sempre que eu lembro das coisas do passado, eu fico pensando, por que eu não cheguei a conhecer esse Jesus antes, né? Por que eu não entreguei minha vida para Ele antes? Mas como Ele mesmo diz na palavra dele, tudo há um tempo, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. Então essa palavra também que eu deixo. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, mas que no fundo do seu coração você sente aquela vontade, porque você já ouviu falar muito de Jesus, você já ouviu alguém falar dele, se esforce, entrega a sua vida para Ele, faça um esforço para que Jesus ele venha entrar em seu coração, para que Ele venha tirar tudo que não vem dele, de você, para que você venha ter uma vida com Ele, entendeu? Se você ainda não entregou, passe, medita nessa palavra, passe a entregar os seus pensamentos para Ele, entregue os seus planos nas mãos do Senhor e faça um voto com Ele, faça
um plano na sua nova vida com Ele. Fala, Jesus, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Tudo que eu fiz de errado até hoje eu quero mudar, eu quero ser melhor. E eu acredito que Jesus vai mudar a sua vida. Jesus vai mudar o seu ser, assim como Ele me mudou, assim como Ele mudou o meu esposo. E como continua nos moldando, porque nós não somos santos, nós não estamos aqui para dizer que somos melhor e nem pior do que ninguém. Apenas estamos aqui para fazer a nossa parte, que é espalhar o Evangelho de Jesus, porque conhecemos um Jesus que é vivo, que está no meio de nós, está entre nós, está em nós, né? Que é o Espírito Santo dele, e por conhecer ele, esse amor tão grandioso que vem de Jesus, a gente quer, como é que eu posso dizer, dividir um pouco, né, das experiências e do amor que Jesus teve assim com nós, como ele teve com nós, ele tem com você também. Nós não somos melhor, Jesus, ele está aí de braços abertos para te amar, assim como ele nos ama, ele também te ama, ele também te escolheu. Você só precisa dar um passo à frente, que é confiar no que Ele pode fazer na sua vida dentro de você. Eu deixo essa mensagem, essa palavra para todos vocês que estão assistindo. Como meu esposo já falou, você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, curta, compartilhe, deixe o seu comentário, porque deixa a palavra de Jesus chegar longe. Deixa a palavra de Jesus chegar dentro daquele lar que hoje alguém pode estar dizendo que está tudo destruído, mas onde Jesus chega, alguma coisa de ruim tem que sair, alguma coisa boa tem que nascer, tem que mudar. E um bom fim de domingo, um bom começo de semana para todos e que Deus abençoe a todos grandemente, em nome de Jesus. Deus abençoe, uma boa nova semana a todos. Fica com Amém. Deus.